Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Professor, com visual novo aí. Olha só quanto tempo a gente não se enxerga, né? Até meu cabelo cresceu, já andei pintando de preto para ficar mais charmoso, ficar mais estiloso aí nas lives do professor ou nas aulas do YouTube. Brincadeiras à parte, pessoal. Entramos para a semana 7 e a gente estava trabalhando com o conteúdo da Grécia sobre a parte que ficava a tragédia, a comédia, o teatro, né? Enfim, essas partes. E conforme o professor falou na última aula, a gente vai entrar agora no tema da filosofia, da ciência e da arte, tá? Nós todos sabemos que os melhores filósofos que existiram foram os gregos, né? Aqui tem embaixo Sócrates, Platão e Aristóteles. Cada um teve uma particularidade na sua sabedoria em tentando explicar algo que era inexplicável para aquele momento que os gregos viviam, né? Muitos acreditavam que eles eram tudo atribuído por deuses, então esses caras buscavam uma outra forma. Então, a filosofia a sabedoria, né? Surgiu também como uma tentativa de buscar respostas para as questões da vida humana. Tudo aquilo que eles viviam no dia a dia deles, eles tentavam buscar em cima de uma palavra muito conhecida que hoje a gente tem que usar, é a razão, não a emoção, né? Quando você usa a razão, você está pensando, você está tendo atitudes diferentes e você está tentando resolver os seus problemas, tá? Então, dentro da filosofia, nós temos esses três grandes pensadores aí que vai aparecer para vocês, tá? Na Grécia Antiga, não existia uma divisão entre as ciências, como nós temos hoje, cada uma das particularidades a gente é estudado. Lá uma pessoa se dedicava à filosofia, matemática, astronomia, num contexto único, tá? Agrupando uma coisa só. E não ficou restrito apenas à filosofia, pois se refletiu em todas as formas do conhecimento, inclusive nas artes. Então, a ciência da filosofia ela é um campo muito grande para a época, então eles vão, inclusive, fazer um apanhado geral. E quando se fala em arquitetura, quando você fala em escultura, ou quando você fala em artes, né, você tem um exemplo, as construções gregas, que foram um legado que deixaram para toda a sociedade que vive nos dias de hoje, tá? O grande exemplo é a construção do Partenon, onde ele foi erguido para que lá colocasse a deusa Atenas, né, a deusa da sabedoria, e é uma estátua que tem, olha aqui, 12 metros de altura e era feita de ouro e marfim. Então é uma escultura até considerável para a época, né? Enfim, essa escultura era colocada lá dentro para as pessoas fazerem suas venerações, fazer suas adorações, enfim, estão lá ainda algumas partes do Partenon que ficaram ainda, resistiram a guerras, a terremotos, enfim, um monte de outras coisas, beleza? E dentro do campo ainda das artes, nós temos e das ciências, temos a matemática, entre os gregos. E eles observam muito o raciocínio, a elaboração para explicações, contribuiu para várias áreas de avanço da matemática, que teve grande importância no desenvolvimento da arquitetura e do urbanismo, tá? Entre os matemáticos, vamos citar o Arquimedes. E aí tem uma historinha de Arquimedes que vocês vão trabalhar com a professora de matemática de vocês. Tinha uma história lá na época que um rei mandou construir a coroa dele, né? E ele queria de ouro, toda ela de ouro, e ele desconfiou do cara que fez a coroa. Aí chamou o Arquimedes e falou assim: eu quero que você descubra se essa minha coroa seja de ouro mesmo. E aí não tinha como, a única maneira que ele podia ser, você derrete esse objeto, e se ele derreter e ficar todo ali, você vai saber que é ouro. Do contrário, vai se misturar as outras partes e vai saber. Mas ele não queria destruir a coroa, né? Então ele deu a tarefa para o Arquimedes resolver o problema. E então ele estava num dia dele lá, pensando nesse problema todo do rei, e ele foi se deitar em sua banheira. E ele percebeu que ele entrou na banheira, uma quantidade de água saiu para o lado, e então ele teve uma ideia que surgiu na sua mente. Ele saiu correndo lá de roupa, como está aqui, gritando: eureka, eureka, eureka. Significa que encontrei a resposta que o rei queria. Qual é essa resposta? Vocês vão trabalhar agora então nessa proporção aí. Vocês vão, com a ajuda do professor de matemática, dar uma pesquisada lá com a professora, pesquisa a solução encontrada por Arquimedes, ou vocês vão na internet e pesquisa essa parte aí também. Como que ele fez para descobrir, através
desse deslocamento de líquido aí de dentro da banheira, ele conseguiu provar que a coroa era de ouro mesmo, tá? Então essa é a tarefinha que vocês vão ter para fazer, somente essa por enquanto, tá? Nós também temos uma área que eles se dedicaram muito, que é a parte da medicina. E aí já tem uma outra crença, né? Tudo que eles acontecia era atribuído a deuses. Tudo é os deuses que faziam para eles. Só que Hipócrates, ele não acreditava nessas coisas. Ele dizia que as doenças vinham do dia a dia, do cotidiano, do tipo de comida que nós se alimentamos, do tipo de exercício que fizemos ou não fizemos, da nossa vida no dia a dia, é atribuída a maneiras de se contaminar com algumas doenças ou não, né? Agora está todo mundo enfatizando que você tem que passar álcool em gel, se higienizar. Isso é uma coisa que devia ser feita há anos, a vida inteira. Isso deveria ser uma coisa que a gente devia já praticar há muito tempo, né? Higiene, para você não só para não pegar o coronavírus, né? Para você não ter nenhuma outra doença que você pode vir a acontecer no dia a dia de você. Então ele atribuía que as doenças não eram castigo de nenhum deus. As doenças vinham do nosso comportamento alimentar, da nossa maneira de viver, da nossa maneira de consumir os alimentos. Então é um desequilíbrio que causa em nosso organismo, tá? Ou até os dias atuais, quando os estudantes se formam em medicina, eles fazem um juramento lá que é atribuído a Hipócrates, né? Entre as partes do juramento está aquela: colocar o bem-estar de seus pacientes sempre em primeiro lugar. Dinheiro, segundo plano. Primeiro salvar a vida, depois a gente vai falar sobre questões financeiras, enfim. Primeiro é salvar as vidas. Então essa é a função de um médico. Ele está nessa profissão para salvar vidas, né? É claro que nós temos vários tipos de pessoas que atuam no mercado. Uns querem primeiro o dinheiro, depois eles pensam em operar ou atender, enfim. É o mundo capitalista que a gente está vivendo agora. De acordo com a medicina grega, de que forma as pessoas poderiam ter saúde? Ter saúde é se alimentar bem, ter um corpo são, ter uma dieta balanceada, praticar exercícios, né? Exposição ao sol, alternância de atividades intelectuais e físicas, enfim, fazer uma vida muito mais dinâmica do que ficar parado, sentado e ficar reclamando da vida, e reclamando. Isso não resolve nenhum problema, apenas piora a situação das pessoas, né? Então, assim, essa é a maneira de você ter um corpo saudável. Não se pode atribuir isso só aos gregos, né? No dia a dia de hoje, né? Quem tem uma vida sedentária, com certeza vai ter indícios de uma doença mais futura aí, bem problemática no seu organismo. Muito bem. E aí nós vamos para a última partezinha, quase praticamente, que é a arte, né? Aí nós vamos trabalhar essa questão da escultura, da perfeição. Essa questão aqui vai ser muito lembrada quando vocês entrarem lá no 7º ano, que é na parte do Renascimento. O professor vai dar só uma palhinhazinha, vou abrir essa sessão, né? O Renascimento, ele resgata essa herança que os gregos faziam, tá? Porque vai ser um período de 1000 anos de transição. Quando chegar no Renascimento, eles vão reviver 1000 anos atrás, que era a perfeição das estátuas, o cuidado com o corpo, com o ser humano, o uso da razão e não muito da emoção, enfim. Essa é uma atribuição que nós temos para as artes. Então eles faziam muito bem as suas obras. Eles queriam transmitir que o ser humano era perfeito. É claro que nem todos eram perfeitos, mas se a gente vê num contexto geral, eles cultuavam muito bem a beleza. Para eles a beleza era tudo, tá? Bom, leia o texto sobre uma importante característica da arte grega. Uma estátua grega não se assemelhava a nenhuma pessoa especificamente. Não existia um retrato fiel, era o ideal que eles sonhavam, revelando, em vez disso, uma forma humana perfeita, sem rugas, verrugas, cicatrizes ou outras imperfeições. É o que eles queriam, né? De acordo com o texto, que importante característica tinha a arte grega? Então eles tinham o quê? A ideia da beleza, a perfeição.
Eles queriam um ser perfeito. É lógico que não existe o ser perfeito, né? Tem pessoas que buscam essa perfeição constantemente, indo em clínicas de beleza, buscando cirurgias, buscando plástica, buscando, enfim, um monte de recursos para você ter aquele corpo perfeito, né? E às vezes esquece de viver o dia a dia com a família, com as pessoas que estão à sua volta. E quando isso acontece, ela se frustra, porque aí ela vai buscar uma outra forma. Ah, meu nariz é imperfeito, então eu vou trocar de nariz. Ah, minha boca, o meu olho tá... rugas, né? Principalmente por parte das mulheres, que tem muito essa questão de cuidar da beleza. Mas enfim, eles retratavam as pessoas sem nenhum defeito. É lógico que nós temos defeito, todos os seres humanos têm defeito, né? Então essa é uma das questões que eles também cultuavam bastante, que é a questão da arte. Na história, os gregos deram início à narrativa histórica, que tinham relação com o foco principal, que era as questões humanas. Entre os autores gregos que produziram narrativas históricas está Heródoto, que é considerado o pai da história, o cara que criou tudo, o cara que fez o início de toda a questão de narrar as coisas. E principalmente o que ele narrou? As guerras médicas entre gregos e persas. Quando os persas tentaram invadir a Grécia, a gente já trabalhou essa questão muito atrás lá, e aí ele narrou essa história, e aí ficou chamado como o historiador, tá? Heródoto se pôs a entender e explicar as causas da guerra, e aí ele começa a buscar, isso é uma forma de você pesquisar, uma forma de você entender o lado A e o lado B. Por que os gregos invadiram e por que os persas... por que os gregos se defenderam e os persas invadiram, né? Tinha algum contexto. Nós sabemos que os persas precisavam de terras, precisavam de impostos, enfim, queriam conquistar todas essas terras para serem mais poderosos. Bom, já a vitória grega, ele explica usando como base a vontade de Deus. Então, Zeus fez com que os gregos vencessem a guerra, tá? Então, assim, a história ela é contada por várias formas e interpretada por várias maneiras. Outro historiador grego é Tucídides, que viveu lá no ano 470 a 400. Fez relatos sobre as guerras do Peloponeso, uma disputa pelo poder entre a cidade de Atenas e Esparta. Peloponeso foi o seguinte, as duas rivalizavam, então vamos ver quem é melhor. Então esse cara também vai narrar essas histórias aqui, todos contados. Sua narrativa, os acontecimentos não dependiam da vontade dos deuses, mas da ação humana. Ele conta dessa maneira, né? Enfim, interpretando o documento, então vamos lá. Assim que eles, os atenienses, decidiram que suas preferências eram que a Grécia permanecesse livre, foram eles que incitaram todo o restante da Grécia. Nem mesmo os temíveis e alarmantes oráculos que vieram dos Delfos foram capazes de convencê-los a abandonar a Grécia. Eles se mantiveram firmes e encontraram a coragem que enfrentaram o invasor de seu país. De acordo com Heródoto, assinala que motivos os atenienses estavam lutando. Então, a resposta, a letra A, traz para vocês já aqui. Eles lutavam pela defesa da liberdade e da sua democracia. Isso era as que estavam lutando, tá? E essa parte aqui a gente não vai entrar em detalhe, tudo bem? Bibibi, bababá, vamos lá. Além de terem desenvolvido a arte e a navegação na antiguidade, os fenícios deram ao mundo outra importante contribuição, que é o calendário, né? É o alfabeto. O alfabeto fenício, né? Foi criado por eles. E aí tem aqui os sons até chegar nas letras que a gente conhece hoje, que nós usamos no nosso alfabeto. O alfabeto grego, por exemplo, tem como base o alfabeto fenício. Isso também acontece posteriormente com os alfabetos romano, português, a língua oficial dos brasileiros e de todos os outros povos. Derivado do latim, portanto, podemos falar que o alfabeto utilizado por nós atualmente ele vem de uma origem criada lá pelos fenícios, tá? Então é uma das contribuições que os fenícios tiveram. Os fenícios foram excelentes navegadores, tá? E ensinaram. Ô, louco, o professor tá bloqueou aqui meu note. Só um pouquinho. Acho que é o meu cabelo hoje. Teatro, tá passando, tá voltando. Mais um. Aí, aqui. Sexto ano, ó.
tarefinha para vocês, tá? Essa aqui nós vamos fazer junto. Eu vou abrir uma nova videoaula para a gente resolver só essa parte, a hora do estudo, tá bom? Junto com ela a gente vai também falar sobre essa trilha que a gente vou estar disponibilizando também para vocês, beleza? Um abraço e até a próxima aula. Beijinho!